Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso aulão de revisão dos conteúdos mais essenciais vistos desde o começo do ano. A nossa segunda parte continua com a geometria analítica, só que dessa vez nós iremos fazer o estudo da reta, começando com a condição de alinhamento, a equação geral de uma reta, a equação também reduzida da reta e o coeficiente angular de uma reta. Esses quatro são os que a gente considera mais importantes sobre o estudo da reta. Então, vamos até lá. Bom, vamos aqui relembrar, pessoal, o que é uma reta, né? A reta é um conjunto de infinitos pontos que estão alinhados. Dois pontos do plano determinam uma única reta que passa por eles. Bom, vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui uma reta azul, certo? Que foi determinada por dois pontos, que são os pontos A e B. Por esses dois pontos passam a única reta que eu estou chamando aqui de R, tá certo? Só que nessa reta nós temos infinitos pontos, tá? Quantos você puder marcar aqui, você vai poder marcar. Agora, quando eu trabalho com pontos que estão numa mesma reta, esses pontos obedecem uma condição de alinhamento. O que fala essa condição de alinhamento? Para três pontos de uma mesma reta, se você anotar as suas coordenadas, né? X abaixo de x, y abaixo de y, e calcular um determinante de uma matriz 3 por 3, né? Completando a última com 1, e isso vai resultar em zero. Por quê? Porque aqui não tem área e esses pontos vão estar sobre uma mesma reta, tá certo? Então, para que três pontos estejam alinhados, o determinante de suas coordenadas tem que ser igual a zero. Disso, eu consigo encontrar a equação geral de uma reta. O que é essa equação? É a expressão que vai poder me fornecer todos os pontos que fazem parte desta reta. Vamos lá, como é que eu faço isso? Nós vamos obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 6, e B, 2 e menos 3. Tá? Que é essa mesma aqui do desenho, que a gente vai trabalhar agora. Tá certo? Então, acompanhe comigo. Primeira coisa, você vai escrever os pontos, né, sobre um determinante. Agora, eu tenho aqui apenas dois pontos. Eu vou escrever um terceiro também, x e y, que é o que vai me dar a expressão dessa reta. Então, eu começo x e y. E abaixo deles, eu coloco o ponto A, né, menos 1 e 6, e depois o ponto B, 2 e menos 3. A última coluna eu completo com uns. E como esses pontos estão alinhados, eu escrevo que o determinante é igual a zero. Feito isso, esse 2 vai subir, certo? E esse x aqui ele vai descer. A mesma coisa eu faço com esses dois uns aqui, de cima e de baixo. Um sobe e um desce. Pronto. Agora que eu coloquei os elementos, eu posso traçar as diagonais e fazer as multiplicações. Aí vamos lá. 2 vezes y vezes 1 dá 2y. X vezes 6 dá 6x. Menos 1 e menos 3, multiplicando, vai dar 3 positivo. Tá? Lembra, menos e menos fica mais. Agora vamos para as diagonais secundárias. 1 vezes y dá y. Y vezes menos 1 fica menos y. Só que eu vou mudar o sinal. Se era para dar menos y, vai dar mais y. Tá certo? Agora aqui. 2 vezes 6 fica 12, só que eu mudo o sinal, fica menos 12. E agora aqui, 3 negativo vezes x vai ficar 3x negativo, só que mudando o sinal fica 3x positivo. Lembre-se, o sinal que você encontrar depois que multiplicar, você tem que mudar somente na diagonal secundária. Essas que vêm para o lado esquerdo, tá, pessoal? Aí, continuando. Eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou organizar os termos da equação. Começando por quem? Por aqueles elementos que têm x. No caso aqui, o 6x e o 3x eu vou somar inicialmente. Aí depois eu vou colocar quem tem y. No caso, o 2y mais o y, certo? E depois aqueles que não têm nenhuma incógnita, que no caso é o 3 e o menos 12. Então fica mais 3 menos 12. E a igualdade permanece de zero, tá certo? Esse zero veio da onde? Daqui, da igualdade do determinante da condição de alinhamento.
Pronto, feito isso, o que eu vou fazer? Juntar os termos correspondentes. Por exemplo, 6x mais 3x fica 9x. Isso aqui eu não posso somar com 2y, tá? Porque são elementos diferentes. 2y mais y, 3y. Aí deixa aqui no canto também. Agora eu vou para esses. 3 positivo menos 12. O maior aqui, de maior módulo, é o 12. Então fica negativo. Aí você subtrai. 12 menos 3 fica 9, só que vai ser negativo. Igual a zero. Pronto. Feito isso, eu já encontrei a minha equação geral da reta. Só que o 9, o 3 e o menos 9 são múltiplos de 3. Isso quer dizer o quê? Que eu posso simplificar essa equação, dividindo todos eles por 3. Aí vamos lá. 9 dividido por 3 fica 3. 3 dividido por 3 fica 1, que eu não preciso colocar. E o 9 negativo dividido para 3 fica 3. Igual a 0, porque 0 dividido para 3 continua 0. Então, essa equação aqui, 3x mais y menos 3 igual a 0, é a equação geral dessa reta que nós vimos pelo exemplo. Tá certo? Então, para qualquer reta com 2 pontos, você pode obter uma equação parecida com essa. O nosso próximo assunto é a equação reduzida da reta. Nós vimos a equação geral, que tem esse formato, tá? Que a igualdade, pessoal, é 0 sempre no final. Agora vamos ver a reduzida, aquela em que o y fica isolado. E vão aparecer aqui mais dois coeficientes importantes, que é o coeficiente m e o coeficiente n. Aí vamos entender quem são eles. O coeficiente m é chamado de angular, tá? Que vai estar associado com a inclinação dessa reta, tá certo? E o n eu vou chamar de coeficiente linear, que vai estar associado aonde a reta está cortando o eixo y. Olhem, essa retazinha aqui azul, ela vai ter essa inclinação e em algum ponto ela vai cortar y. Pronto, bem aqui. Onde ela corta, eu vou chamar de coeficiente linear, ou seja, o valor de n, tá certo? Bom, aí vamos observar como que eu obtenho essa equação reduzida, tá certo? A gente pode obter, a forma mais fácil é tendo a equação geral e passar para a reduzida. Como é que eu faço isso? Isolando o y da equação geral. Vamos lá. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho essa equação aqui, de reta. X mais 2y menos 4 igual a 0. O que eu tenho que fazer? Isolar o y. Só que eu já vejo que ele aqui está acompanhado com o coeficiente 2. Como é que nós fazemos? Isola tudo que tem o y. Vamos lá. No caso, vai ficar 2y igual. A igualdade está aqui. O x estava antes. Se ele vier para depois, eu vou mudar o sinal. Se ele era positivo, ele vem negativo. Se o 4 também vai passar, ele era negativo, ele vai vir, então, positivo. Então, se eu mudar de membro da igualdade, eu vou mexer no sinal. O 2y continua porque ele não saiu daqui, tá, pessoal? Agora, para eu poder isolar o y, esse 2 que está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo os demais termos. Aí vamos observar aqui. Y vai ser igual. Menos x eu divido por 2 e o 4 eu também divido por 2. Não dá para dividir x para 2, então apenas eu vou escrever assim. 1 meio de x mais 4 dividido para 2 fica 2. O y agora está isolado? Sim, se está isolado, a equação já está na sua forma reduzida. O que eu vou fazer? Anotar os coeficientes, né, que são importantes para isso. No caso, o coeficiente angular, menos 1 meio, e o linear é 2. Isso quer dizer que essa reta vai cortar o eixo y em cima do número 2, tá certo? E tem uma inclinação de menos 1 meio. Gente, o coeficiente angular, eu não coloco o x aqui, tá? É somente o número que acompanha ele. Tranquilo? Aí, vamos ver aqui, naquela outra que a gente acabou de responder, o que acontece no gráfico da equação reduzida, tá certo? Eu tinha aqui aquela que eu fiz na vez passada, da equação geral, certo? Que era essa aqui, 3x mais y menos 3 igual a 0. Que, se eu reduzir, eu isolando o y, né, só vou passar os outros termos para o segundo membro. No caso, fica menos 3x mais 3. Aí, eu já posso identificar quem é o coeficiente angular e linear. Só que eu vou fazer o quê? Uma observação de acordo com o gráfico.
Nesse caso aqui, o coeficiente angular que acompanha o x, olha, é menos 3. Tá certo? E o coeficiente, esse coeficiente angular, ele dá a entender o desenho que a reta vai ter, se ela vai estar subindo ou descendo. Como aqui menos 3 é negativo, isso vai dizer que é uma reta decrescente, tá certo? Agora, quando eu vou observar o coeficiente linear, ele vai me indicar o número que a reta corta o eixo y, que no caso aqui o n é 3, olha, certo? Se o n é 3, a reta corta o eixo y no ponto 0 e 3, no caso bem aqui, certo? Está aqui ele. Esse ponto aqui é o n, nosso coeficiente linear da reta, tá certo? Que a gente consegue determinar pela equação reduzida. Como é que eu faço? Isolando o y. Tranquilo? Aí, para finalizar o estudo da reta, vamos aqui só relembrar a inclinação dela e o coeficiente angular, tá? Que é o valor de m. Vamos lá. A inclinação de reta é a medida do ângulo alfa que a reta forma com o eixo x. Nós vamos ter dois casos assim bem importantes, né? Que são esses dois. Quando a reta tiver uma angulação entre 0 e 90 graus, ele vai ter esse desenho, vai estar variando, claro, né? E quando a reta tiver uma angulação entre 90 e 180. Se a reta estiver em pé, pessoal, ela vai ter 90 graus de inclinação. Se ela estiver totalmente deitada, ela vai ter 0 graus. Se ela estiver entre 0 e 90, ela é crescente, observe o formato dela. Se estiver entre 90 e 180, ela vai ser decrescente, tá certo? Aí vejamos aqui. Para calcular o coeficiente angular de reta, tem dois casos. Quando eu conheço o ângulo de inclinação, que pode me trazer no desenho do gráfico, eu posso fazer isso calculando a sua tangente. Como trabalha com tangente, tem valores tabelados, né? Então, a gente usa essa tabelinha para poder anotar o ângulo que são os mais notáveis, tá certo? Observem, de 0 até 90, tá? São todos valores positivos. Por quê? Porque a reta é crescente. A partir de 90 para até 180, são todos valores negativos, porque a reta vai ser decrescente, tá certo? E em o outro caso é quando eu conheço dois pontos de uma reta. Como é que eu faço para achar esse coeficiente? Eu calculo a variação de y de b menos y de a, sobre a variação de x de b menos x de a, tá? Vamos ver aqui uns exemplos para ficar mais claro. Tá certo? Por exemplo, aqui, o ponto A, 3 e 2, e o ponto B, menos 3 e menos 1. Como é que eu anoto? Olha, em cima, os y de B e de A, menos aqui no meio, tá certo? Faz jogo de sinal. E embaixo, o x de B, menos 3, menos o x de A. Aí você opera. No caso aqui, deu menos 3 sobre menos 6, que vai dar positivo. Como são múltiplos, eu posso dividir por 3, que vai dar 1 meio. Se deu 1 meio, isso quer dizer que o m é maior que 0. Portanto, a minha reta vai ser crescente. Tá certo? E agora aqui no item B, eu tenho os pontos A, 2 e menos 3, e o ponto B, menos 4 e 3. Nós colocamos aqui na relação do coeficiente angular, tá certo? Obedecendo os sinais. Faz jogo de sinal, olha, menos e menos fica mais. Aqui não tem, só escreve. 3 mais 3, 6. Menos 4 e menos 2, repete o sinal e soma. 4 mais 2 dá 6, né? Então, 6 dividido para menos 6 dá 1 negativo. E 1 negativo, ele é menor que 0. Portanto, eu vou ter uma reta com inclinação decrescente. Tá certo? Então, pessoal, esse é o que é importante saber do coeficiente angular de uma reta. Então, espero que vocês tenham revisado um pouco sobre a reta, sobre as suas equações, seus coeficientes, para que a gente possa futuramente fazer as atividades diagnósticas e de recuperação. Tá certo? Então é isso. Bons estudos e até a próxima. Valeu!